Boa tarde, pessoal. Hoje o conteúdo da nossa aula será orações subordinadas adverbiais, ok? Bom, nas últimas aulas já falei um pouco sobre orações subordinadas substantivas, adjetivas. Nós vimos que as substantivas são divididas em 6 grupos, 6 subdivisões, na verdade, né? Dependendo do papel que essa oração exerce ali, esse papel de sujeito, de complemento nominal, de objeto direto, de objeto indireto, de aposto, de predicativo. Deixa eu ver. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Ok, são esses 6 tipos. E nós vimos que as orações adjetivas, elas se dividem em 2 grupos, ou podem ser explicativas ou restritivas. Só relembrando. E hoje nós vamos ver as adverbiais. Nós temos 10 tipos de adverbiais, sendo, na verdade, 11, sendo que uma delas ainda não é reconhecida pela nossa gramática. Só que eu fiquei de pesquisar, eu comentei com a turma da manhã, né? E comento com vocês também que eu vou pesquisar para ver se realmente ainda não é aceita essa categoria. Vou mostrar aqui para vocês, eu vou explicar certinho, vocês vão entender o que eu estou falando. Se realmente ela ainda não é, ou se depois de tantos anos ela já foi reconhecida como uma categoria mesmo, tá? Bom, vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Prontinho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque tá cortando. Pronto. Essa nova categoria, deixa eu tirar o casaco, tá calma aqui. Vamos lá. Essa nova categoria de orações subordinadas, adverbiais, elas recebem esse nome porque essas orações, elas substituem um advérbio, ok? Então, o advérbio, ele tem essa função de expressar uma circunstância, né? Uma nova circunstância que está ligada a 3 classes gramaticais, a um adjetivo, a um verbo ou a um outro advérbio. Então, o advérbio, ele sempre vai estar exprimindo uma nova circunstância relacionada a essas 3 classes gramaticais. E ocorre o mesmo, então, com a oração subordinada adverbial, porque ela tem o valor de advérbio. Então, ela vai geralmente completar ali o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um verbo, ok? Bom, os advérbios, eles têm esse papel de exprimir uma circunstância nova ou ainda de dar essa ideia de intensidade. Por exemplo, quando eu uso muito, ele tem essa finalidade, né, esse objetivo de dizer a intensidade. Eu gosto muito, então quer dizer que eu gosto demais de uma pessoa, mais do que o normal. Então, esse muito tem esse papel. Então, é uma intensidade. Isso é uma das funções do advérbio. Ok. Bom, vamos então às orações subordinadas adverbiais. Como a gente viu, as orações subordinadas substantivas têm o valor de substantivo, substituem um substantivo. As adjetivas têm valor de adjetivo, ou seja, substituem o adjetivo. E agora que a gente está falando das adverbiais, elas têm o valor de advérbio. Então, elas substituem um advérbio na oração, ok? Quando desenvolvidas ali, então, é um período composto, tem 2 orações, a oração principal e a outra oração, que é a oração subordinada adverbial.
Essa oração subordinada adverbial, ela sempre vai iniciar por uma conjunção ou uma locução, tá? Uma conjunção, uma locução subordinativa, a gente chama uma conjunção subordinativa. E os 3 exemplos que a gente tem aqui, ó. Não viajamos porque estava chovendo. Então, a causa, por que não viajamos? Porque estava chovendo, é a causa. Choveu aqui como chove em Belém. Então, eu estou ali estabelecendo esse como, está tendo esse papel de comparar, que é uma das classificações. É uma das classificações das orações adverbiais, vocês vão ver, que é a comparativa. Só um pouquinho, gente. Tá. E o último exemplo, choveu tanto que o jogo foi suspenso. Uma outra relação também estabelecida aqui. As orações subordinadas adverbiais, elas podem ser também reduzidas, elas existem a forma reduzida dessa oração, diferente das outras duas que a gente viu, que não tem essa opção de oração reduzida. Como funciona? Como é essa oração reduzida, professora? Quando você utiliza essas formas nominais do verbo, a gente chama tanto o finitivo, quanto o gerúndio, quanto o particípio de formas nominais do verbo, ok? Então, o infinitivo são aqueles verbos que terminam em ar, e, or, ur, tá bom? Então, sempre quando terminar com R, né, na verdade, nós vamos dizer que esse verbo está na forma infinitiva, ok? Gerúndio, quando o verbo, e aqui o exemplo que a gente tem, ó, ao sair, feche a porta. Esses exemplos eu vou retomar lá na frente a classificação deles, tá bom? São exemplos apresentados aqui na frente, mas que eles vão aparecer novamente nos próximos slides. Ao sair, feche a porta. Sair, o verbo está na forma infinitiva, ok? Desaparecer, segundo exemplo. Desaparecer na causa, cessa o efeito. Desaparecendo, então termina ali com NDO. Quando o verbo termina com NDO, a gente fala que ele está, a gente diz que ele está no gerúndio, ok? E por fim, o particípio. A gente viu o particípio lá atrás, quando eu falei de termos integrantes da oração. Um dos termos integrantes é o agente da passiva. E na voz passiva, quando a oração está na voz passiva, nós utilizamos o quê? O particípio. Tá? Nós usamos ele lá, e vocês vão relembrar agora, quando termina com ado ou ido. Existe a forma regular também, que tem uma terminação diferente, enfim, depende do verbo. Mas a maioria dos casos vai terminar com ado ou ido. Por exemplo, amado, comido, dormido. São formas nominais do verbo, mas que estão no particípio. Então, o exemplo que aparece aqui é: feito o silêncio pedido, o professor pôde falar. Então, esses 3 exemplos que eu apresentei aqui para vocês, tanto na forma infinitiva, quanto na gerundial, quanto na participal, são exemplos de orações reduzidas, orações subordinadas adverbiais da forma reduzida. Então, quando aparece uma dessas 3 formas nominais do verbo, eu tenho uma forma reduzida dessa oração. Algo que não acontece lá na oração substantiva, nem na oração adjetiva. Tá? Em nenhum desses casos, nós temos essa versão reduzida. Somente aqui nas orações subordinadas adverbiais. Bom, dito isto, já fiz uma introdução, já falei o que são essas orações adverbiais. Agora vamos ao que interessa. Vamos à classificação, aos 10 tipos de orações subordinadas adverbiais.
Prontinho, vamos lá. O primeiro tipo, então, que nós temos é oração subordinada adverbial causal, ok? Então, todas as orações, elas vão ter esse nome, oração subordinada adverbial. E aí você vai acrescentar causal, temporal, consecutiva, concessiva e assim por diante, dependendo da circunstância que essa oração vai exercer. Bom, vamos lá. A primeira. Exprime uma circunstância de causa. O que quer dizer causa? É o motivo, ou a razão que ocasiona, que determina determinado acontecimento, que determina um acontecimento, determina determinado. Desculpa pelo equívoco. Determina um acontecimento X, tá? Bom, então, nos exemplos, vamos ver os exemplos que a gente tem aqui, ó. Como não... Deixa eu ligar a luz aqui para ver se melhora um pouquinho, gente, porque eu tô achando que tá muito escuro, não sei se para vocês, né? Mas, às vezes pode melhorar um pouquinho. Ligar a luz aqui. Melhorou? Tá melhor? Deixa eu mudar a luz aqui. Gosto mais esse aqui. Pronto. Acho que demorou um pouquinho, né? Deixa eu virar um pouquinho aqui para não ficar tão... Pronto. Dá uma melhorada. Então, é isso. A adverbial causal é quando indica a circunstância, uma causa, ou um motivo, ou uma razão para determinado acontecimento que está sendo apresentado na oração principal. Vamos aos exemplos, então. Ó. Como não fez a prova, ficou com nota 0. Ou poderia ser, ficou com nota 0 porque não fez a prova. Poderia inverter também isso. Então, seria o motivo porque ele tirou nota 0, porque não fez a prova, por isso tirou nota 0. Como vai tirar uma nota se não fez a prova, né? Ajudando os outros, empobreceu. Também existe a forma contrária, tá bom? Despedido do emprego, passou a pedir esmolas, ou adoeceste porque comeres demais. Então, esses exemplos aqui, na vermelha, então vamos lá. A opção que está marcada, né, em vermelho, são as orações adverbiais causais, tá? Então, são as causas. E a oração principal é o que traz esse acontecimento. Então, é uma causa para determinado acontecimento. É como se esse acontecimento fosse a consequência. Essa relação de causa e consequência. Então, a causa de ter acontecido isso, de ter empobrecido, de ter ficado com nota 0, é essa apresentada aqui na frase em vermelho. Então, por isso, ela tem essa classificação. Ok? Próximo. Aqui, gente, eu trouxe uma diferença entre essa oração adverbial causal e a coordenada explicativa. Quem está aqui há mais tempo, lembra que eu falei um pouco, antes de entrar nas orações subordinadas, eu falei sobre as orações coordenadas. E as orações coordenadas, nós temos 2 tipos, assindéticas e sindéticas. As sindéticas têm 5 tipos, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então, nós temos ali as explicativas que são bem parecidos com essa aqui que eu apresentei especificamente, que é a adverbial causal. Mas, qual é a diferença? A explicativa, ela só tem essa opção de explicar, ela não traz a causa de determinado acontecimento. Se você for procurar, tentar fazer essa comparação como se ela fosse uma causa, você não vai encontrar isso, porque não é uma causa, é uma explicação. Tá bom, professora, vamos à prática. Deixa eu riscar aqui para vocês, espera aí.
Ó, então aqui o primeiro exemplo, tá? Ai, gente, 1 hora eu aprendo a escrever certinho. Que eu vou treinar, prometo para vocês, eu vou treinar bastante. Ai. Aí, agora sim, ó, gente, quando eu tô conseguindo, aprendi. Bom, porque o vapor condensou? Choveu, porque o vapor condensou. Então, a gente sabe que a chuva, ela se forma porque o vapor, ele sobe, condensa, vira as nuvens, e essas nuvens viram chuva. A gente sabe que é isso. Então, a causa de ter chovido é porque o vapor condensou. Portanto, essa primeira frase, essa frase A, é uma oração causal, uma oração subordinada adverbial causal. Por quê? Aqui a gente vê a relação de causa e consequência. A causa é porque o vapor condensou, a consequência é que choveu. Entenderam? Há essa relação. Vamos ao segundo exemplo, então, ó. Aqui, ó. B. Foi um pouquinho grosso. Choveu porque eu estou todo molhado. Então, eu estou explicando, ó, olha aqui, eu estou toda molhada. Então, quer dizer que choveu. Mas não, o fato de eu estar molhada não causa chuva. Entenderam a diferença? É só uma explicação. Então, aqui na letra B, a gente vê o quê? O fato de eu estar todo molhado não implica, não provoca a chuva, não é a causa da chuva. Então, é uma explicação. Então, aqui, com esses dois exemplos, a gente percebe que a relação de causa e consequência, no caso da adverbial causal, é diferente de uma oração coordenada explicativa, além de, lembrando que as orações coordenadas, elas funcionam sozinhas, então eu consigo separar essas orações coordenadas e ainda assim elas vão ter um significado, um sentido completo. Mas não acontece isso com as orações subordinadas. Se eu separar aqui, choveu, tudo bem, eu consigo entender, mas por que o vapor condensou? Na afirmativa, não perguntando por que o vapor condensou. Não estou fazendo uma pergunta, eu estou colocando essa frase na afirmativa. Então, por que o vapor condensou? Então, não funcionam separadamente, não tem um sentido lógico, principalmente essa segunda oração aqui, por isso que ela é subordinada. Bom, dito isso, vamos para a segunda classificação. O segundo tipo de oração adverbial é a consecutiva. Se ali na anterior a gente viu a causa, aqui a gente vê a consequência da oração. Então, nós temos aqui a oração principal, e essa oração adverbial consecutiva, ela traz a consequência desse fato ocorrido ali na oração principal, tá bom? Inverte o que a gente viu anteriormente. Anteriormente a gente viu a causa, e agora a gente está vendo aqui a consequência. A gente está analisando essa frase, que apresenta a consequência, entenderam? Então, vamos aos exemplos. Maria foi tão bondosa, e qual foi a consequência disso? Que me deixou surpreso. Então, eu fiquei surpresa com a bondade da Maria. Chovia tanto que as ruas ficaram alagadas. Então, o fato de chover tanto causou uma consequência, o quê? O alagamento das ruas. Estudou tanto a ponto de ficar louco. Então, se eu estudo muito, isso pode acontecer essa consequência, eu ficar louco de tanto estudar, ok? Então, esse é o segundo tipo de oração subordinada adverbial.
Pessoal, vocês estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Uhum. Sim, professora. Ok. Pessoal aí do Pará, tá dando para entender? Sim? Bom, continuando então, vamos para o terceiro tipo. Oração subordinada adverbial concessiva. Então, ali nós vimos a consecutiva, que dá a ideia de consequência. E agora, a gente vai... Concessiva é assim, é aquela ideia de concessão, ou seja, nós temos uma ideia que poderia se opor ao que ocorre na oração principal. Mas esse fato que está sendo apontado aqui na oração adverbial concessiva, ela não vai interferir que esse fato da oração principal, ele mude, entendeu? Então, nós temos ali um fato da oração principal. Aí nós temos um fato aqui que é colocado na oração subordinada adverbial concessiva. É uma concessão, uma ideia, algo que poderia acontecer. Só que essa ideia que poderia acontecer, ela não influencia para que essa ideia da principal mude, entendeu? Não há não influencia, por assim dizer. Entenderam? Então, nós vamos aos exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa. O que quer dizer isso? Que, independente da pessoa ser feliz ou não no casamento, nesse exemplo que a gente está vendo, tá, gente? A pessoa continua vivendo com a esposa, ainda está casada e tudo mais. É o que acontece. Pode ser que não seja feliz no momento, seja feliz em outro, enfim. Então, essa relação, essa concessão aqui, embora não fosse feliz no casamento, ela não influencia para que ele deixe de viver com a esposa. Seria mais ou menos isso. Por mais que estudasse, não conseguia entender a matéria. Então, assim, algumas pessoas têm mais facilidade em matemática do que português e vice-versa, certo? Então, eu posso estudar o mesmo conteúdo e ainda assim não conseguir entender. Eu posso ver vídeos de vários professores explicando sobre aquele conteúdo e ainda assim não entender. Então, por mais que eu estude, às vezes eu não consigo entender determinada matéria. E essa relação de estudar cada vez mais sobre aquilo não vai interferir para que eu entenda a matéria se eu tenho dificuldade naquilo. Entenderam? Então, uma concessão. Ia à igreja todos os domingos, mesmo não sendo católico. Então, eu posso ir à igreja, independente se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou bandista, se eu sou espírita, enfim, eu posso ir ou não, independente de eu ter uma religião, de eu ser membro daquele lugar, enfim, independente disso, eu posso ser. Então, é uma concessão também. O homem voltou, apesar de ter sido expulso dali. Então, apesar da pessoa ter sido expulsa daquele lugar, ainda assim ela voltou daquele lugar. Então, esse fato não influencia, tá? Bom, essa então é a oração subordinada adverbial concessiva, ok? Que é o, deixa eu ver aqui. Causal, consecutiva, concessiva. Condicional. É a que eu vou falar agora. Oração subordinada, adverbial, condicional. Então, é aquela oração. É oração subordinada que impõe um fato, que pode ser um fato real ou hipotético, ou seja, uma hipótese. Então, um fato que
não necessariamente vai acontecer. Ok. O que tem de diferença com aquela que a gente viu ali? Então, naquela que a gente viu, não influencia na mudança do acontecimento da oração principal, né, que a gente viu, né, anteriormente. Agora, nesse caso, essa situação real ou hipotética, uma hipótese, é, é uma condição necessária para que esse fato apresentado na oração principal ocorra de fato. Então, ali na outra que a gente viu, na anterior, não era. Posso falar? Não tinha influência. Esse fato não influenciava, né? Mas daqui é uma condição necessária para que realmente esse fato da oração principal se concretize, se realize. Tá, vamos aos exemplos então, professora. Se eu tivesse 20 anos, casar-me-ia contigo. Então, eu só casaria contigo ou com determinada pessoa se eu tivesse 20 anos. Então, esse se eu tivesse, e essa oração condicional, ela geralmente começa com esse se. Se, tá? Então, condicional, vocês podem lembrar desse se, desse se, que geralmente é uma expressão utilizada nas orações condicionais. Salvo se houver proibição, tudo é permitido. Então, aqui é o contrário, né? Só é permitido se não houver nenhuma proibição. Desaparecer na causa, cessa o efeito. Então, ó, desaparecendo a causa. Desaparecendo, ó, vamos ver. Apareceu lá na frente, ó. Desaparecer na causa, cessa o efeito. Lembra que eu falei que ia voltar? Então, essa oração aqui, desaparecer na causa, cessa o efeito, é uma oração adverbial condicional e reduzida, porque está na forma gerundial. Esse desaparecendo está no gerúndio. Então, é uma forma reduzida. Perdido o emprego, pedirás esmola. Perdido também, particípio. Então, aqui é uma forma reduzida da oração adverbial condicional, ok? Certo aqui? Eu acho que essa é uma das mais tranquilas. Então, a gente viu ali causa, consequência, consecutiva, consequência, concessiva, então, essa ideia de concessão, condicional, que é uma condição para que o fato aconteça, há uma condição para que o fato realmente aconteça. E agora nós vamos para comparativa aqui, então, comparativa. Deixa eu te... Comparativa. Bom, aqui o nome já diz, né? É quando eu trago uma comparação. Então, eu comparo algo que está ocorrendo na oração principal com algo que está ocorrendo aqui nessa oração adverbial, tá? Assim como a garça levanta o voo, também a voz dos oprimidos se elevam ao céu. Então, ó, Joaquim andava triste como viajante solitário. Nessa versão aqui, nessa adverbial comparativa, geralmente a gente usa assim como ou como. Essas conjunções ou essas locuções a gente utiliza para dar essa ideia de comparação, ok? As formigas são menos preguiçosas que as cigarras. Aqui a gente está usando o que e fazendo essa comparação que todo mundo já sabe, né, da formiga que é trabalhadora e das cigarras que são preguiçosas, só gostam de cantar e tudo mais. E então aqui, assim como e que são conjunções utilizadas para estabelecer essa relação de comparação. Acho que aqui está bem claro, né? Essa é uma das mais tranquilas, essa relação de comparação entre a oração principal e a oração adverbial comparativa. O que eu quero falar aqui? Não aqui especificamente, mas de todas as adverbiais. Que, como vocês podem perceber, nem sempre a oração adverbial é uma oração que vai lá no final. Como a gente viu lá nas orações subordinadas substantivas, elas sempre estão do meio para o final, certo? Depois do que, geralmente. As adjetivas, elas podem vir no meio. Então, eu começo
Aí, lá no meio, eu insiro essa oração adjetiva, subordinada adjetiva, ok? E pode vir entre vírgulas também. Ou pode vir no final. Aqui é o único caso que a gente vai ver de orações que dão início, que aparecem no início do período. Então, nós temos um período composto. Então, o composto aqui tem duas ou mais orações. Então, geralmente, a primeira oração, ela pode ser uma subordinada adverbial, comparativa, consecutiva, concessiva, enfim. E pode aparecer ali no início, diferente dessas outras duas que a gente viu, só para vocês observarem um pouco dessa diferença da adverbial. Bom, sexto tipo de adverbial é a conformativa, vem de conformidade, tá? De acordo com o outro. Então, é algo que ocorre conforme o outro, segundo o outro, de acordo com determinada coisa, com determinado fato, que geralmente é apresentado ali na oração principal. Tudo será feito conforme manda a lei. Então, conforme, aqui ó, já dá essa ideia de conformidade, uma palavra que já traduz, né, o significado da oração adverbial conformativa. Amai-vos uns aos outros, como disse Cristo, segundo disse Cristo, conforme disse Cristo. Vocês podem observar que a gente consegue substituir o como por conforme, substituir o como por segundo, ou vice-versa. A matéria está sendo desenvolvida, segundo está no nosso programa. Então, aqui são 3 exemplos de adverbiais conformativas, que dão essa ideia de acordo com o outro, tá? É algo acordado ali entre a oração principal e essa oração adverbial, subordinada adverbial. Sétimo tipo, oração subordinada adverbial final, traz essa ideia de finalidade. Então, é uma relação de finalidade relacionada à oração principal. Rezemos, por quê? Para que finalidade? Para que o mundo tenha paz. Então, vocês vão ver que você vai usar muito para quê, para e a fim de, ok? Então, ó, trabalhe para ter dinheiro. Então, para que finalidade eu vou trabalhar? Para ter dinheiro. Eu posso trabalhe para pagar as contas, por exemplo. Eu poderia também falar isso. O homem saiu a fim de encontrar um amigo. Então, com a finalidade de encontrar um amigo. Então, essa aqui, a adverbial final, também ela é fácil de identificar. Na verdade, todas, vocês podem observar que tem conjunções ou locuções específicas de cada um desses tipos, e isso facilita a classificação, facilita a identificação, que vocês identifiquem melhor qual é o tipo de oração, se é final, se é consecutiva, se é concessiva, se é comparativa, se é causal, enfim, tá? Bom, sétimo tipo esse, vamos para o oitavo, proporcional, adverbial proporcional. Seria aquela oração que estabelece uma relação de proporção, tá? Então, proporção. A proporção que acontece a um determinado fato na oração principal vai acontecer esse fato que eu estou mostrando aqui na oração subordinada adverbial proporcional. Então, essa relação de proporção seria isso. A proporção que acontece isso, acontece aquilo. Mais ou menos isso. Ó, vamos lá. A noite chega à proporção que a luz recua. Então, ó, se vocês verem, observarem nesse período que tem a proporção de, você já sabe, é adverbial proporcional. Fica bem claro, né? À medida que também é uma locução que traz essa ideia de proporção. Quanto mais, então também uma locução que traz essa ideia de proporção, ok? Então, ó, a noite chega à proporção que a luz recuou, a proporção que o sol se põe, ou à medida que o tempo vai passando, ou a saudade aumenta, enfim, tudo isso. Quanto mais trabalho, menos valor me dão.
Então, seria essa proporção também, tá? A medida, que, quanto mais, a proporção, enfim. Ok? Esse aqui é sétimo tipo. Oitavo, temporal. Deixa eu só confirmar se foram 8 mesmo. Vamos contar aqui, ó. A causal, consecutiva, concessiva, condicional, comparativa, um monte com C, né? Conformativa, final, proporcional, oitava, agora é a nona. Temporal, viu? Ainda bem que eu contei novamente. Temporal, agora a nona, tá? Temporal tem a ver com o tempo, então é aquela oração adverbial que vai estabelecer uma relação de tempo de algum fato que ocorreu antes, durante, ao mesmo tempo, ou depois do fato que é apresentado na oração principal. Então, vai ter essa relação de tempo, de antes, durante, ao mesmo tempo e depois. Bom, vamos lá. Antes de falar qualquer coisa, pense muito. Então, antes, ó, antes de. Então, antes de falar, pense. Seria mais ou menos isso, essa relação. Antes de. Eu os declaro marido e mulher até que a morte os separe. Então, uma relação posterior, um tempo futuro, tá? Então, casei agora até que a morte os separe, fica junto, enfim, ou não. Quando chegar a casa, eu falo com minha mãe. Então, ó, quando chegar, então, no momento em que eu chegar em casa, eu falo com a minha mãe. Então, tem a ver também com o tempo. Depois que partiu, nunca mais voltou aqui. Então, depois, né, essa relação depois que foi embora, não voltou mais aqui. Terminando a festa, iremos para casa. Olha aqui, terminando, gerúndio. Então, oração reduzida. E ao sair, feche a porta. Lembra que eu falei lá atrás que ia voltar? Essa oração foi dada como exemplo lá na frente. Ao sair, estamos com o verbo no infinitivo, feche a porta. Então, nós temos duas orações aqui, ó. Nós temos dois exemplos de orações reduzidas, uma no gerúndio e outra no infinitivo, ok? Vamos para essa é a nona, né? Vamos para a 10ª. Deixa eu ver aqui. Modal, olha aqui, ó. Essa oração não consta na NGB. Então, essa aqui é a oração que eu falei, que ainda não é totalmente reconhecida na nova gramática brasileira. Ok? Então, a gente pode encontrar algumas gramáticas ou não. Mas eu vou falar dela, né? Claro, porque caso vocês encontrem, vocês já sabem. Ah, se algum tiver alguma pegadinha aí no processo seletivo que vocês quiserem. Ah, e qual é a única oração subordinada adverbial que não é reconhecida pela gramática brasileira? Ah, subordinada adverbial modal. Pode existir uma pergunta assim, né? Então, por isso que é importante vocês conhecerem. Mas essa aqui, eu vou pesquisar ainda, só para ter certeza se realmente ainda não é reconhecida ou já foi, depois de tantos anos, né? É a que exprime a relação, o modo como ocorre determinado fato relacionado ali na oração principal. Exemplos: encontrei Joana sentada na praça. De que forma, de que modo? Pensando na vida. Entre, como? Sem fazer barulho. Ou pode ser entre, fazendo muito barulho. Entre e fecha a porta. Enfim. Passou por aqui sem que ninguém ouvisse. Então, esses são os 3 exemplos. E vamos para a última, então, tá? Porque eu acho que já está no nosso horário. Deixa eu ver aqui. Ixi, bem em cima da hora. Oração subordinada adverbial locativa, a última que a gente vai ver. Então, é aquela oração que vai estabelecer uma circunstância de lugar. Então, vai mostrar o lugar que ocorre determinado fato que aparece ali na oração principal. Então, vamos lá. Ó. Eles só vão armar a barraca
onde não haja poluição. Então, esse onde é das conjunções que vai indicar o lugar. Na verdade, onde é um pronome, né? Enfim. Onde formos comprar anzóis, certamente também encontraremos as piscas para a pescaria. Então, esse onde está indicando, vocês vão perceber bastante. Então, essa indicação da circunstância de lugar ou de lugar, nessa oração adverbial locativa, vocês vão ver bastante o onde. Então, para finalizar, vamos só revisar aqui quais as orações, quais são os tipos de orações adverbiais, tá? Eu vou dar uma revisada aqui, eu já transformei esse PDF em PowerPoint, eu vou editar ele, eu vou colocar uma última página com um resumo de todas elas. Por exemplo, causal, indica causa, aí consecutivo, indica consequência, e assim por diante. Eu vou fazer um quadrinho de resumo lá no último slide, antes de enviar para vocês, tá bom? Vou fazer aqui, eu acho que até umas 2h30 eu termino e já envio lá no grupo esse material. Então, vamos lá, ó. Causal, consecutiva, concessiva, condicional, comparativa, conformativa, final, proporcional, temporal e locativa. São esses 10 tipos que são reconhecidos e a modal que não é reconhecida, tá bom? Então, 10 tipos de orações subordinadas adverbiais que nós temos em língua portuguesa, ok? Então, esse era o conteúdo de hoje. Consegui terminar ele a tempo com vocês. Semana que vem vamos fazer exercícios. Eu vou enviar uma lista de exercícios para vocês lá no grupo, para vocês fazerem essa semana, tentarem pelo menos, né? E aí, na semana que vem, a gente trabalha em cima desses exercícios para a gente reforçar esse conteúdo, que eu acho importante, tá bom? Quem tiver câmera aí, quiser abrir ou tirar foto final para encerrar nossa aula de hoje, que o professor Paulinho, ele entra daqui a pouco. Ele não quis me dar uma hora da aula dele, tá bom? Mas mais para frente eu dou para repor a aula que ele ministrou na semana passada. Daí eu vou repor mais para frente quando eu precisar, que ele falou que tem muito conteúdo para trabalhar com vocês. Vamos lá. Só o Felipe que vai me acompanhar aí e o pessoal do Pará, né? Então vamos lá. 1, 2, 3 e X. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, prof. Boa semana. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, professora. Obrigada. Tchau. Tchau.